Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aos amados irmãos, convido a ficar em pé e vamos ler. Olha, o tema de hoje, vocês estão lembrados que eu disse vou ler Romanos, não foi? Mas não deu tempo. Então, o tema de hoje é esse: a transição entre a era de Filadélfia e a era de Laodiceia. Então, a transição. Como nós sabemos que cada era faz uma transição para outra, então, como eu já fiz duas sobre esta última era aí, Filadélfia, que significa amor fraternal e abrir portas. Então, agora, para não repetir de novo a Filadélfia, eu digo a transição. E na transição eu vou ler o livro de Romanos, que estava dentro daquilo que eu disse a vocês, que parece, eu não vou dizer certeza, que eu não sou profeta, mas a gente pode, estudando as coisas de Deus, olhar que Deus está sempre abrindo as portas para nós. E eu tenho observado que todos os livros de Paulo são importantes, mas o livro de Romanos é excelentíssimo, não é isso? Porque o livro de Coríntios tem uma grande mensagem para a gente, que nós falhamos, mas quando confiamos e nos entregamos nas mãos de Deus, Deus nos cura, nos liberta, nos salva, né? Foi um dos livros um dos períodos mais perigosos, falando sobre o cristianismo, a ponto de ter, no meio da igreja de Corinto, um homem que estava utilizando a sua madrasta como esposa, sem que o pai dele soubesse, mas vieram outras coisas, aquelas lutas, não queriam receber Paulo, que Paulo era falso. Paulo defendia a circuncisão e agora Paulo estava dizendo que a circuncisão não valia nada. Mas em Romanos, Paulo valorizou tudo isso, mas trouxe todos os crentes para o bem. E Paulo quis mostrar, nessa transição, que nós, crentes, devemos ter cuidado. Porque ele disse, muitos estão olhando para o erro dos outros e esquecendo do nosso próprio erro. Aí Paulo disse uma coisa muito séria. Você que combate o adultério, e também comete adultério, o seu jugo vai ser igual ou pior, né? E lembrar também da frase de Jesus Cristo, que ele disse assim, olha, que nos últimos tempos haveria mais rigor para a era desses últimos tempos do que para Sodoma e Gomorra. Porque se em Sodoma e Gomorra houvesse alguém para pregar o evangelho, como ali estava sendo pregado, tinha muita gente se convertendo. Entendeu? No entanto, ele mostrou, obrigado, irmão. Ele mostrou que o mundo, mesmo tendo a Bíblia do dia, vocês vão ver o que é que Paulo diz. E eu quero que abra Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 22. Ou é 21? Eu vou ver se é 22 ou é 21. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos é logo depois de Atos. Então, se alguém está chegando, Romanos, capítulo 1, versículo 21, até o 32. São 11 capítulos, 11 versículos. Já acharam? Amém. Então, 21 diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, e por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Veja agora o perigo que está acontecendo neste século. Agora, por coincidência, século XXI e começa no XXI. Estou dando ordem para o pastor César agora. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Irmãos, nem Sodoma e Gomorra estava acontecendo o que está agora. Sodoma e Gomorra não se praticava aquilo que é com crianças. Pedofilia. Uma juíza disse uma vez que essa ordem, a juíza federal, e ela teve que fugir para não ser presa. Meus amigos, essa ordem, essa ideia dessa transição, dessa ordem de que estão fazendo com as crianças, pensa numa coisa que é muito mais terrível do que o homossexualismo e o lesbianismo. É muito mais terrível e está provado agora. Está provado que eles estão fazendo isso, e quando eles querem acostumar a criança para depois usá-las como usaram na ilha de Marajó. Então vamos agora ao 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. O que é paixão infame? É se apaixonar um homem pela mulher? Ou a mulher pelo homem? Não. Paixões infames. É o camarada não suportar olhar para outro homem que o interesse dele é se misturar com ele. E a mulher também. Veja só. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Que coisa terrível. 27. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades para com os outros homens, com homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que continha ao seu erro, que convinha ao seu erro. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a seu sentimento perverso para fazerem o que não convém. Para fazer o que não convém. Eu vou continuar a ler, porque quando a vista cansa, tem que usar Aí no 28 diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazer coisas que não convém. 29. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis de contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, aí diz assim, não somente as fazem, mas também os que se agradam dos que fazem.
A gente está vendo que na própria, não estou falando de política, eu volto a dizer, irmão, que eu estou falando de política, não. Estou dizendo o que está acontecendo no mundo. E para acontecer no mundo, teria que ter apoio da política. Nem na Assembleia dos Deputados Federais e nem no Senado. Os que estão contra isso estão lutando porque o número dos que estão a favor é enorme. E quando um deputado puxa um assunto desse, combatendo, leva a vaia lá dentro, até as mulheres xingam e não querem nem ouvir falar na Bíblia. Quando vai falar nas coisas de Deus na Bíblia, diz assim, o povo é laico, quer dizer, leigo, então não deve ser falado aqui em Bíblia e religião. E lá tem muitos deputados que são crentes, mas quando eles dão um toque assim, na Bíblia, eles são obrigados pela mesa diretora a mudar de assunto, porque não é permitido. Agora veja o que acontece, né? Deus disse que entregaria eles às paixões e fames, estariam sujeitos a doenças, AIDS, HIV e tantas outras coisas mais por aí. Essas pragas que vieram, nós como crentes não devemos esquecer disso. Essas pragas que vieram, foi Deus que liberou. Mas, Gilvan, você quer dizer que Deus é mau? Não, foi Deus que liberou. Porque ele não liberou no tempo do Egito, não foi? No tempo do Egito ele liberou, chegando até a morte dos primogênitos. Ele liberou porque a Bíblia diz. O irmão Branda disse que um pastor amigo disse, se Jesus Cristo não punir essa nação que está pervertida, isso no tempo do irmão Branda que não era nem 10% do que está agora. Se ele não punir, ele vai ter que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas a eles, porque foi muito rígido com ele. Mas ele quis dizer que não é que Jesus vai livrar disso, não. Ele quis dizer que o negócio é tão rígido que se Deus passasse a mão por cima, teria que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. E Deus não pede perdão a ninguém, porque Deus não falha com ninguém. Não é verdade, irmão Nivaldo? Então ele quis dizer isso. Qual a dureza do tempo? Se o irmão Branco estivesse aqui agora, ainda estivesse vivo e não estivesse caducando, ele seria capaz de morrer de um infarto quando ele escutasse essas coisas. A turma querendo transformar as crianças em homossexuais já desde a infância. Inclusive estavam prontos para botar no esquema de educação, incluir essa revista. Incluir essa revista para fazer as crianças acreditarem que elas, até os 10 anos, não sabem dizer se é homem ou se é mulher. Uma criança de 10 anos não saber, a menina não saber. Entenderam? Então está tudo aqui dentro. O que acontece, irmãos? Eu vou orar para a pessoa entrar, para poder continuar. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, nós só temos a recorrer ao Senhor. Não temos que confiar em política nenhuma, porque a gente sabe que Ele segue como o Senhor já sabe o que vai acontecer. A gente vê na leitura dos provérbios e outras leituras, os salmos, como o Senhor está indignado com aquilo que está acontecendo. Se o Senhor se indignava na época de Jeremias, na época de Elias e outros, muito mais agora, Pai. E o Senhor disse que aconteceria e que eles seriam tratados com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Pedir misericórdia para nós, que somos teus servos, para os nossos familiares, por todos da igreja, e pedimos que o Senhor ajude aqueles deputados e senadores que estão lutando para levar esses homens que estão destruindo a paz, destruindo o regimento do Brasil
e querendo dizer que é democracia, acusando os que estão da direita. Então, essas coisas que interessam para a gente é aquilo que o Senhor é. E nós sabemos que o Senhor disse que o mundo ia terminar assim, então nós temos que pedir misericórdia para todos aqueles que estão no caminho do bem, Pai. Pedir misericórdia pela Tua igreja, que o Senhor nos segure nas Tuas mãos. E se tivermos de abandonar, como aconteceu com os judeus, nós o faremos, mas não vamos deixar de glorificar e exaltar o Teu nome. Por isso pedimos perdão por nós e conversão para eles. E que tudo se transcorra, que o Senhor abençoe Israel, que também está mostrando o sinal de Deus. E a cada dia aparece mais um inimigo querendo combatê-lo. Mas ninguém derrotará Israel. Amém? Então, Pai, nós te agradecemos por tudo, em teu santo e glorioso nome. Abençoa os estudos desta tarde, noite. Abençoa os cânticos, o nosso precioso irmão Ricardo. Abençoa também a pregação e a santa ceia. Que todos possam vir à ceia confiado no Senhor, meu Deus. Eu dou um testemunho de mim mesmo. Eu não sou digno de tomar esta ceia. Se há alguém que diz que é digno, que Deus o abençoe. Mas nós teremos a concessão dada por Deus. Assim eu espero, com fé no Senhor Jesus Cristo, para virmos tomar a ceia, porque de repente vai ser uma das poucas ceias que ainda existirão. E talvez seja a última, porque o Senhor é quem sabe, todos os sinais estão sendo dados de acordo com o Senhor, quando estava na terra, no corpo humano de Jesus Cristo, nos ensinou a observar. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai. Amém. Aleluia. Poder entrar e sentar, irmãos. Então, o tema é este: a intercessão, ou seja, a passagem de um para o outro, da Filadélfia para a era de Laodiceia. Bem, Paulo fala aqui algumas coisas, irmão, que é importante. Veja só, Paulo dizia assim, dizendo-se sábios, não é isso? Tornaram-se loucos, dizendo-se sábios. E lá dentro, quem é que está lá dentro da Câmara e do Senado? Homens de grande leitura, de grande sapiência, e eles não têm temor do Senhor. Eu queria só saber se um daqueles que estão contra se falar em Deus, se falar na Bíblia, se algum deles vai dizer que são crentes. Só queria ouvir isso, porque se torna pior o quadro para ele. Então, Paulo fala aqui, olha. Diz, olha, mas segundo a natureza e teu coração impenitente, em tesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Veja só. São coisas terríveis. Agora você sentar, abra em Romanos capítulo 3, 9 a 22. Nós vamos fazer essas leituras porque eu botei o livro aqui, vou ler Romanos, mas não deu tempo. Capítulo 3, versículo 9 a 22. Como são leitura meio longa, eu vou ler rápido. Diz aqui, olha. Aí Paulo mostrando aquele quadro que eu falei antes, que você não pode criticar um ladrão se você já roubou. Você não pode criticar uma prostituta se você já prostituiu. Qualquer essas coisas. Aí Paulo mostrando que até aquele que se diz que é circuncidado, mas sai fora, não age como um cristão, de nada adiantará a sua circuncisão. Ela será como uma incircuncisão. Ele diz, isso é para o judeu e o grego. Quando ele diz judeu e o grego, é porque nós sabemos que tanto os romanos como os gregos colaboraram muito com a nossa língua, o português. Sendo que
a língua portuguesa foi um substrato linguístico. O que é substrato linguístico? Para quem não sabia. É quando um povo avança numa nação, o substrato é isso. A nação absorve a palavra dele e começa a surgir até que está falando igual a ele. E superstrato é quando a nação, mesmo quando invade outra, a outra é tão grande, o linguajar é tão grande, que eles acham por melhor tentar aprender com o povo que eles invadiram. Então, o quadro Portugalis, como outros, por isso tem muitos lugares que fala português, foi onde Roma invadiu e levou o superstrato. Se falava lá o latim clássico. Se falava no latim clássico. Mas quando foram ajeitando, terminou todo mundo falando um português feioso, mas era um latim vulgar. Mas foram aprimorando tanto que aprenderam também o significado do latim clássico. Aí daí foi evoluindo até chegar ao nosso português. Bem, mas isso não me interessa. Interessa que Paulo disse assim, que quem pensar que está certo e for acusar o seu semelhante e fazer a mesma coisa, como é que ele vai estar diante de Deus? Por isso que Paulo diz aqui, no capítulo 3, versículo 9 em diante, vamos ler 9 em diante, diz assim, olha, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz para os que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, não há nenhum bom, todo mundo está condenável. Mas o Ivan, e o que é que você diz, profeta? Tudo condenável. Condenável, essa palavra que termina em ável, em ével, ível, são possibilidades de ser aquilo. Então, condenável é possibilidade de ser condenado. Não escapa ninguém. Por isso Jesus orientou que até o sacerdote, ele, antes de interceder pelo povo, ele deve interceder por si mesmo, porque ele sempre será cobrado e é o mais perseguido, é o pastor. A inteira pelo nosso próprio pastor, né? Se esforça por nós, faz tudo, mas ele é perseguido, porque o diabo sabe, derrube a cabeça e nós dominaremos o corpo. Quebra a cabeça, mas não vai não, o nosso pastor é raçudo. Foi o único pastor que eu ouvi dizer, prepara a cadeia para mim, porque eu não vou casar um casal de lésbica ou um casal de homossexual. Não tenho nada contra eles pessoalmente. Gostaria que eles se convertessem, não tem nada, mas pedir a Deus bênção, como tem muitas igrejas evangélicas fazendo, pedir a Deus bênção por João e Serginho. Quem é o marido? É João, Serginho é a mulher. Ou então, sei lá, Beatriz e Isabela, um termozinho assim. Quem é a mãe? É Beatriz ou Isabela? Quem é o pai? É Beatriz ou Isabela? Porque estão dentro daquela maldição que Paulo disse que Deus mandaria. Maldição e loucuras. E aí para vocês não pensar que eu quis acusar Deus, não, Deus disse, acontecerá um mal em Israel que eu não tenha feito. Nosso Deus não é hipócrita, não é verdade? Não, eu queria acolher vocês, mas vocês não quiseram, o diabo foi. Não, fui eu que autorizei, que botasse um espírito de mentira na boca de Acabe e seus profetas. Fui eu que autorizei muitas vezes o meu povo Israel ser derrotado para prenderem de mim, e de mim ninguém zomba. Então, nosso Deus glorioso, Ele é misericordioso, que Ele perdoa as nossas falhas e nossos pecados. Mas aquele que achar que é sabido diante de Deus, essa argumentação mesmo, que não sei quem foi que criou, eu não gostaria nem de pisar onde ele pisou, viu, irmão Nivaldo? Porque baixaram aí, escreveram que não podia ser conversado, porque o Brasil era um povo laico. E por ser um povo laico, Jesus já advertiu
tem o contra ti que tolera Jezabel, né? Tem contra ti que é bem aceita o falso profeta, que é Balaão, e também o laico. Laico é aquela pessoa que não tem muito conhecimento. Aí acha que, por ser humildes, serem simples, uns concordam, outros não, então nada de estar pregando a palavra de Deus. Agora, quando chega em carnaval, as mulheres saem seminuas, mulheres não, e ali não são mulheres. Infelizmente tem que dizer, ele como esse trato mesmo, trans, são trans. Agora, de respeito a Deus, e só sai nus. Para quê? Para envergonhar todo mundo da nação. E Deus sabe quem está participando. Vai para uma escola de samba, bota o diabo dominando Jesus, Jesus gritando, sofrendo e ele furando Jesus com aquele tridente. Outras pessoas abrem a boca e dizem besteira, como os artistas, cantores, etc. Deus não dorme. E Deus é longânimo, Ele dá vida, Ele deixa a pessoa sair, tome corda, como a vaca. Se soltar muita corda para a vaca, ela morre afogada. Então Deus está deixando. Eu os entreguei às suas infames paixões. Por isso que ele não quer nada com Deus, mas está uma maneira tal agora, infelizmente, em toda parte do mundo está assim. Aí aqui eu parei em 26, foi? 26, vou ver se foi. 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, ou seja, sendo justificado, o 24 diz assim, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o 25 agora, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, que nos lava e nos purifica do pecado, é o sangue. E o Espírito Santo dá o estímulo, o vigor que representa o sangue bebido através do vinho, mas quem nos lava e nos purifica é a fé no nosso Deus em seu sangue. Por isso que eu até botei o tema assim, eu botei o tema na outra semana, mas não deu tempo. Foi isso. O tema foi isso. A irmandade, o amor e o sangue. A irmandade, o amor e o sangue. Ou seja, por que botou assim esse tema, deixa eu ver, subtema? Porque a irmandade de Deus, ela já está selada, né, irmã Adlene? Já está assinada a irmandade. Agora, essa irmandade vai deixar de pecar ou não? Nós vamos deixar de pecar? Não. Nós não podemos deixar de pecar, porque senão nós não somos santos de nós mesmos. Nós falhamos. Por isso que Paulo diz, quando ele olhou no céu, ele não viu nem o justo sequer, ele não viu. Todos pecaram. E pior, destituídos não diz estavam, não. Tem daí que prega estavam, não. Estão destituídos, estão debaixo de Deus. Então, no dia que Deus reclamar o seu povo, Pedro não era um pecador? Pedro era um pecador. E Mateus, que era até um ladrão, ele alegou mais nada disso? Não. Aquilo é o exemplo que vai acontecer conosco. As falhas que nós tivemos, não devemos querer repeti-las, porque Paulo mesmo diz, aonde abundou o pecado, a morte, a rejeição, aonde abundou essas coisas ruins, amém, irmão, vamos dar uma salva de palmas para essa revelação. A graça superabundou, aleluia, a graça superabundou. Quando a graça superabunda, é como se essa toalha tivesse tingida
o vento tingiu muito forte. Aí a irmã Dilene, outro que trabalha com ela, disse, isso não vai continuar aqui, porque o cloro que a gente passa, o sabão vai limpar. Então ele agora está aqui para servir a Deus. Ainda que seja como um trapo de imundícia. As irmãs já sabem o que é trapo de imundícia. Ainda que esteja como trapo de imundícia, serás alvejado como a branca lã, mais alvo que a neve, mais alvo do que está em cima. Por quê? Porque o sangue foi vertido. Quando o sangue era representado apenas dos cordeiros, estava Deus lutando em favor do povo de Israel, lamentando as falhas dele. E nem a samaritano, nem a gentios era permitido pregar o evangelho. Mas Jesus Cristo, como é soberano, e o Pai mostrou a mulher de Fenícia, que disse, minha filha está morrendo, endemoniada. Mas o evangelho foi para os filhos da luz, os filhos que o Pai mandou, e não para os cachorrinhos. Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha do pão que cai da mesa do seu dono. Né? Samaritano, veja como o nosso Deus é inteligente. Ninguém viu o samaritano fazer bem nenhum. Aí Jesus Cristo vai e cria uma parábola, né? Passou um sacerdote para ir adorar. Passaram vários irmãos para ir adorar. E ninguém ligava para aquele moribundo. Passou um samaritano, que era considerado pelo povo judeu como endemoniados. Tanto é que teve uma das vezes que disseram para Jesus, tu és um samaritano e tem demônio em ti. Aí Jesus fez aquela que o samaritano fez uma obra maravilhosa, e levou o homem, curou, deixou na estalagem e deixou 2 dinheiros. Porque são 2 dinheiros representados em quê? No Velho e Novo Testamento. Quando eu voltar, se precisar pagar mais alguma coisa, eu farei. Então, usou o samaritano. Ele fez questão de dizer, e o que parou e teve misericórdia dele era do samaritano. Ou seja, homem que não era nem contado que tivesse o Espírito Santo. Está vendo aqui, até o Caleb pregou aí, e a minha irmã Jean, e eu também, graças a Deus, tenho pregado. Que foi no final de Mateus, quando Jesus Cristo disse, agora pregai a toda criatura, entre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a coisa diz, olha aí o nome da Trindade. O nome da Trindade, nada. Vá ler Isaías 6,14. Que ele dá o nome daquele Emanuel, que é Deus conosco, ele dá o nome dele no 7,14, né? Pronto, 7,14. Quando é no 9, ele diz, agora eu vou dizer para todos, quem é esse menino? Aí Isaías, quando diz Isaías, é Deus na boca do profeta. Né? Vocês creem nisso, né? Pedro diz que ninguém escreveu a Bíblia sem ser usado pelo Espírito Santo. Teve uns que, como o Espírito Santo não usou, tipo Macabeus e outros mais aí, não está falando mal não, mas se o Espírito Santo não usou ele, apenas fica como uma história. Teve história. Aí quando chega em Isaías 9,6, o que diz? Isaías 9,6, aquele menino tem não sei quantos títulos. Conselheiro, que dá conselho a gente ao Espírito Santo, que convence a gente de tudo. Conselheiro, maravilhoso. Quem é maravilhoso? Tem um hino até que diz, é Jesus maravilhoso. Príncipe da paz, Jesus, que se apresentou também até aquele que substituiu Moisés, Josué. Agora vem Pai da eternidade e Deus forte. Só ali tem 5 ou 6 manifestações. Ele diz, agora vocês vão saber quem é esse menino.
Deixa o tempo contemplar e vocês verão. Então, aí a gente podia acrescentar, sem estar alterando a Bíblia, Adonai, seu nome é Já, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, né? Elohim, né? El Shaddai e tantos outros. Tantos nomes para Deus são nomes gloriosos que Deus quis assim, que tem o significado só de Jeová tem 7 títulos. Só em Jeová. Cada função que Deus exercia tinha um título de Jeová. Então, nós sabemos, Deus usou Paulo, sabia que Paulo ia sofrer muito, porque Paulo foi um dos que aconselharam a circuncisão. Mas agora Paulo foi tão audacioso que disse assim: se você quer ser circuncidado, então você é obrigado a cumprir toda a lei. Paulo disse: você não está insistindo para ser circuncidado? Está insistindo, tá certo. Insista, vá ser circuncidado. Mas você, se for circuncidado, tem que cumprir toda a lei. E ninguém cumpre toda a lei. Só teve um que cumpriu toda a lei. Quem foi? O Senhor Jesus Cristo. Porque a lei foi eles que escolheram. Estavam num monte, um de um lado e o outro monte, para ver quem escolheria o bem ou o mal. E Deus se submeteu, porque Deus respeita. Aqui eles fizeram essa escolha. Vocês estão escolhendo. Vocês não querem viver na minha graça, querem na lei, né? Até as cidades de refúgio, né? Falando na semana passada, ela representava Jesus, né? Mas Jesus mesmo ou Jesus bem longe? De longe é que ela representava Jesus. Você acha que Jesus, perdoando você, vai deixar você prisioneiro dentro de casa com a tornozeleira? Né? Não. Mas por causa da lei dos homens, Deus não pôde fazer mais suave. Então a tornozeleira deles não era na perna, não, era no coração. Se sair, morre. Oh, mas eu não fiz o crime, porque foi um acidente. Sim, mas vai ficar até o sacerdote morrer. Não pode nem ser visitado pelos parentes, não. E se sair, morre. Então com Jesus não é assim. Tem gente que toma numa metáfora que se sair de Jesus, morre. Mas eu estou me referindo, não é a metáfora. É de uma maneira real que acontecia. Você nunca mais via seus parentes, quem sabe muito torcer até que o sacerdote morresse, para que ele pudesse voltar. Porque se ele saísse, ele morreria quando ele não cometeu o crime, cometeu um acidente. Com Jesus Cristo, não. Quem é aqui que não tem pecado? Levante a mão. Eu só não vou me ajoelhar nos pés dele, porque eu estaria errado, porque eu sei que todos temos pecado. Por isso, até o Caleb falou isso também, que a pessoa não pode apontar o dedo para um, porque se está apontando, você já está julgando. Por mais erro que a pessoa tenha feito. Mas você não pode acusar que nós somos devedores, somos pecadores. Não é verdade? Por isso que ele disse: ó homem, por que julga o teu próximo? Porque tu julga o teu próximo. Quem te autorizou a julgar o teu próximo? E então, Deus nunca deixou de ter um representante na terra. No Antigo Testamento, teve vários, Samuel, por assim. Agora, para se cumprir a profecia de Isaac, pai de Judá, ele disse, Jacó. De Jacó, pai de Judá, quando ele estava dando as profecias para cada um, quando ele pegou Judá, ele disse: Judá, tu és o leãozinho no pescoço dos teus inimigos. Se a gente vê vários salmos, ou de Judá ou de outros, que não são, ou de Davi ou de outros, que não são todos de Davi,
desejando o mal. Para quem foi contra Deus, desejando que ser varrido do mapa. Mas aqui no caso do tempo da lei, Jesus Cristo nos ensinou verdadeiramente a ter amor pelos nossos irmãos, por todos eles. Até seu inimigo. Eita, esse camarada ó, foi meu inimigo, está passando aqui todo esmulambado, você vê. E diz até que ele está pedindo esmola. Dê a ele esmola. Ajude-o. Se ele ficar chorando, porque eu não, nem pense nisso. Que eu te perdoei como Deus tem perdoado as minhas falhas. Fazer sempre ele saber que foi Deus. Não pode. Então o que acontece, irmãos? Por isso, veja só. Quando Davi queria construir o templo para Deus, Deus disse, não, tu não podes, por quê? Quem se lembra? Fale alto aí. Você derramou muito sangue. Então não pode. Mas eu colocarei o teu filho. E o filho fez tudo que é certo? Não. Já começou errando só em assumir o governo, quando ele foi na onda dos jovens. Mas Davi, que o pessoal elogia tanto, Davi foi um guerreiro, por isso que é muito mencionado. Mas quando Davi usou por conta própria, ele cometeu muitos erros. Até um erro bobo ele cometeu porque o camarada foi, o mensageiro de Satanás foi mandar ele contar as tribos e ver no que deu. Então, qualquer um de nós, se Deus usar, um dia, o exemplo que Caleb deu aqui, eu usei uma vez pelo irmão Severino, a gente chama Zaqueu. Eu disse, se Deus quiser que Severino seja um pregador internacional, alguém pode impedir? Ninguém. E nem o mundo se acaba antes dele fazer o que Deus mandou. Agora, vocês notaram que no julgamento, o anjo consolou a João e disse, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu seus inimigos. Mas João, quando foi estudar lá, ele queria ver o leão. Ele viu quem? Por que não poderia ser o leão? Se ambos representam Jesus. Porque ali no tempo da lei, ele estava agarrado no pescoço, matando. Era para matar todos aqueles camaradas, não poupar nem criança em muitos lugares. Mas agora não. Agora é o tempo da vitória de todos nós. Então não poderia ser um leão para tomar o livro, que o leão estava ensanguentado do sangue que ele derramou. Tinha que ser o cordeiro que estava ensanguentado, porque ele derramou o seu sangue em nosso favor. Amém? Ele derramou o seu sangue glorioso em nosso favor, meus irmãos. Daqui mais ou menos uma hora e pouco, nós estaremos comungando, recebendo o vinho que representa o sangue de Cristo. Então aquele cordeiro todo, parece que eu estou vendo imolado assim, todo ensanguentado. O leão estava só piscado de sangue que ele derramou dos inimigos. Mas Deus queria, como o irmão Brando disse, quando o Espírito Santo desceu, não poderia descer sobre um outro animal. Nem pelo leão. Nem em cima do leão. Não tinha que ser alguém que sabia o que é amar o seu próximo, até seus inimigos. E quem foi que deu esse exemplo? Foi José. José era o protótipo de Cristo. Até as coisas que aconteceu com José, aconteceram com Cristo, ser vendido pelos irmãos, ser aprisionado, tentado. Ele foi tentado pela mulher de Potifar. Jesus foi tentado em tudo, a Bíblia diz. Mas ele venceu. Quando começaram a chorar, agora nós vamos chorar, mas nós sabemos que vamos morrer. Porque a lei dizia que ele ia morrer. Veja o tempo da lei como era terrível. O camarada, por exemplo, Alva é um rei e Caleb é um irmão de Alva. Mas, naquela história de Davi, a esposa
que deitou, mas não teve consumação com Davi, porque Davi estava velho demais. Morreu a virgem, aí ele morreu e ela continuou virgem. Aí Caleb vai e diz: meu irmão Alves, você já é casado, em outra expressão, me dê a filha, ou me dê a irmã para eu me casar com ela. Ele já olhou para o irmão dele com o olho assim, ó. Botou na mente dele: esse camarada quer tomar meu reino. Quem é esse camarada? Meu irmão, quer tomar meu reino. Oxe, mostra a ele o caminho da terra dos pés juntos. Matou o irmão, que foi o que o irmão fez? Pediu para casar. Então você vê o que é o tempo da lei. O camarada, olha gente, eu acho, isso aqui é eu achando, não estou dizendo que é verdade, mas eu acho que aquele Amalequita que apareceu junto de Saul, que estava moribundo, foi Saul mesmo que pediu, não foi? Mas meta a tua espada em mim, para que eu entendeu? E ele morreu. Aí o Amalequita foi pensando que ia ganhar um prêmio de Davi, mate esse cara, porque matou o servo de Deus ungido. E não deu nada, Deus não repreendeu Davi nada. O camarada que perdeu as jumentas e tinha feito coisa errada, não, agora não sai daqui você morre. Aí a jumenta saiu, ele passou da fronteira, morreu. Então era um negócio, qualquer coisa morre. Quantos irmãos não mataram o outro? Quantos irmãos assassinaram os outros na época que uma mulher foi deflorada? Quantos irmãos? Então não podia ser algo de acordo com o que os homens pediram, mas sim algo de acordo com o que Deus instituiu. E Deus sempre dá logo o aviso, ele instituiu José para abraçar os irmãos. Não choreis, não fique preocupados, nenhum de vocês vai morrer. Foi Deus que me usou para preservar a vida de todos vocês. Amém? Foi Deus que livrou Jesus, o nosso José, para preservar a nossa vida eterna. Amém? Preservar a nossa vida eterna. E ainda disse, Pai, na oração dele, eu quero que aonde eu estiver, todos os meus irmãos estejam comigo. Vocês já imaginaram o que é isso? A gente nunca viu literalmente Jesus. A gente nunca se prostrou literalmente aos pés de Jesus. A gente não vê Jesus, mas ele sabia tanto disto, que eu vou dar uma promessa a eles, para que eles não fiquem preocupados. Será que eu vou ser salvo que eu não vi Jesus? Será que eu vou ser salvo se eu cheguei aos pés de Jesus? Mesmo quando ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu vou terminar. Mas nós não vimos Jesus. Aí ele disse para os discípulos, não. Ele apenas estava dando um puxão do orelha de cima. Vós tens crido, porque viste a marca nas minhas mãos, do meu lado, nos pés. Bem-aventurado são aqueles que não viram. São aqueles que não viram, viu? Aqueles que não viram. E outros mais que estão do outro canto. E creram. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo? Amém! Glórias a Deus! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O meu sangue foi para preservar vidas. Não tenham medo do pecado que vocês já cometeram. Peça perdão, se arrependam, amem uns aos outros, não bote o seu dedo para acusar ninguém. Se entregue na mão de Deus, que o tempo está chegando. Se entregue, vamos se unir e viver para Cristo. Evitar falar mal um do outro. O tempo está chegando. E o meu sangue não foi derramado em vão, foi derramado para conquistar todos vocês. Por isso que Jesus Cristo foi tão exigente que nenhum discípulo
falou outro nome dele. Nenhum discípulo. Nenhum discípulo. E Jeová foi fazer isso. Você vê isso? E Adonai. Não. Todos que precisavam usavam o nome do Senhor Jesus. O nome glorioso. O nome que nos garante o perdão dos nossos pecados. Porque Espírito nenhum daria sangue para limpar. Ele deu o seu sangue para nos limpar de todo pecado. E quando ele morreu, porque ele se fez vítima assim, caiu na mão dos agressores para poder derramar o seu sangue para nos lavar. E a Bíblia diz que quando ele foi sepultado, ninguém sabia. Estava botando um homem enrolado e botando naquela pedra, que hoje em dia é o túmulo de Jesus. Isso é errado. É erradíssimo. E Israel dizia: eu quero ver o túmulo de Jesus. Ele não quis que Davi fizesse uma casa para ele. E eu falando isso, eu falo coisas da Bíblia que eu nunca havia escrito, mas Dilene já disse, que leu uma mensagem que o irmão Branco disse: é errado dizer, eu vou ver o túmulo de Jesus. Isso é errado. Jesus não quer que essas paredes sejam chamadas da igreja dele. Como quer que um sepulcro é da morte? Volta a lembrar que eu já disse outra vez. Quem inventou o sepulcro foi a morte, por isso que ela será colocada também no lago de fogo. Que ele promete para a gente? Promete para a gente é uma lua de mel que nunca terá fim. Ó, nunca terá fim. Ó o símbolo aí da eternidade. Nunca terá fim. O milênio terá seu fim, mas a vida eterna não. Estaremos sempre com o Senhor Jesus Cristo. Aonde quer que Ele esteja, estaremos com Ele. E devemos clamar e exercitar o nosso reinado. Enquanto estamos aqui, estamos reinando com o nosso Deus. Se estamos reinando como sacerdote, como reis, é para saber que é para levar o amor a todos aqueles que necessitam. Amém? Que Deus vos abençoe. Igreja do Deus vivo. Glórias a Deus. Deus nos abençoe. Quem quiser dar um like, eu agradeço.